prazer estar aqui mais uma quarta-feira. E hoje eu trouxe Jaciara Galvão. Obrigada, Jaci, por estar aqui hoje com a gente. É um prazer mesmo. Jaciara, ela é pedagoga, psicopedagoga. E há uns anos atrás ela iniciou um trabalho, um estudo, né, em neurociência, em ginástica cerebral. Exato. Então, quando a gente começou a pensar nesse tema, e que é um tema bastante relevante, que eu acho que atinge muitos de nós mães, né, que temos tido dificuldade de fazer com que os nossos filhos eles sentem, se concentrem para estudar. Muitas vezes a gente passa meia hora rodando atrás deles em casa, porque eles inventam de tomar água, de ir no banheiro, esqueceram de fazer não sei o que, vão não sei aonde, passam 15 minutos para voltar. E depois de 30 minutos a gente consegue que eles sentem, eles passam 10 minutos e aí lembram que tinha outra coisa para fazer e lá voltam de novo, para beber água, fazer no banheiro, o que for. Então a gente sempre tem essa dificuldade. Às vezes eu tenho 3, né? Então um é expert em perder material. Então eles perdem material, perdem tudo. Isso tudo, ele reflete um pouco de falta de foco, né? Às vezes falta de disciplina mesmo. E quando a gente começou a pensar nesse tema, eu pensei logo em Jaci, que trabalha diretamente com isso e que poderia vir aqui para dar algumas dicas para a gente e nos ajudar em como a gente pode conseguir organizar a rotina dos nossos filhos e como a gente pode ajudá-los a ter essa dinâmica de forma mais fluida, de forma mais eficiente, né? Porque a gente corre tanto hoje com o tempo, né? Perfeitamente. Contra o tempo, e para que a gente possa usar esse tempo com mais eficiência, né? O tempo que a gente tem com eles de estudo. E aí, Jaci, me conta aí, assim, por etapas. Por etapas, então, não necessariamente crianças com algum déficit, alguma patologia, mas as crianças às vezes têm dificuldade de aprendizagem por conta dessas demandas mesmo, como você falou, por conta do volume de coisas, de informações hoje em dia e de atividades mesmo. Então, assim, a gente buscou se especializar nessas dificuldades de aprendizagem, crianças com dificuldade de aprendizagem. E aí nisso a gente busca que momento, de que forma a gente pode ajudar as crianças nesse momento em que ele precisa exercer essa autonomia, de estudar sozinho, de se planejar. E hoje, já você estava falando, existe a tecnologia, ela oferece uma quantidade de estímulos absurdo, né? Muito grande para as crianças. E até a própria, por exemplo, às vezes eles estão estudando, às vezes o celular está perto, aí chega um push, uma notificação, alguma coisa assim, e qualquer coisa dispersa muito, né? Então, as crianças, eu acho que na história da humanidade nunca houve tantos diagnósticos de TDA e TDAH como nos últimos anos, né? Então, a gente tem cada vez mais alunos com esse tipo de dificuldade. Então, uma coisa muito boa para os pais, primeira coisa, é saber essa rotina e esse horário escolar do filho, né? Então, se eu sei os horários dele e ele é quem vai trazer a demanda vai ter tal trabalho, tal trabalho, tal trabalho. Então, se eu sei esse horário, a primeira coisa é eu promover para ele um espaço específico para isso. Então, um espaço onde ele tenha o mínimo de informação possível, apenas talvez uma mesa, uma bancada de estudo, onde ele também tenha um quadrozinho, onde ele possa usar, talvez para cada atividade dele, né, ou atividades extras, ou do dia a dia, da agenda geral dele, ou de matérias, né, o laranjinha, um post-it laranja com o trabalho de português, com as atividades de inglês, o amarelo, o rosa para matemática e por aí vai. Então, ele ter isso semanalmente. Então, vamos lá. Um quadro e um espaço. Primeira dica, o quadro, um espaço próprio, com o mínimo de informação possível, né? E organização dessa agenda, né? Que você sugeriu post-it, isso, né? Que poderia ser, a gente tava... um quadrinho. Perfeito. Com cada atividade. E aí eu tava pensando aqui nos meus, de repente, por exemplo, o verde para... Eles são atletas, então, compromissos do futebol, o laranja para compromissos com a escola e trabalhos, de repente o azul para tarefas de casa, né? E o rosa para atividades, obrigações pessoais. Pessoais também. Exatamente. Né? E aí uma forma que pode ser o quadro ou pode ser a própria parede, né? Que pega o post-it. Exato. E aí a gente pode desenvolver. Então você disse que o Coisa mínimo simples. E o mínimo de informação. Então se o mínimo de informação, celular, longe, né? Longe e bolsa com os materiais, que é o que eles costumam ter, perto. Então vai estar tudo por ali, né? Naquela prancha, naquela prateleira, mesa, pronto. Então esse material perto. E aí como fazer com que ele funcione ali naquele espaço, naquele momento? Então, recentemente teve uma live sobre aplicativos que
reduzem as pesquisas. Então, se ele precisa fazer pesquisa e se vai precisar, dependendo da faixa etária, se vai precisar daquela pesquisa, é importante que ele divida tempos. Então, 30 minutos para pesquisa, 30 minutos para já li, 30 minutos para escrita desse material aqui. A pesquisa e a escrita, mais 30 minutos para outra atividade, para responder um questionário e matemática e por aí vai. Eu vou dividir porque eu preciso que ele faça de acordo com o horário dele, de acordo com os trabalhos que vão vir, que ele faça por ordem de prioridade. Perfeito. O aplicativo que já estava falando, a gente fez numa live com Bianca de Manhoto. E a gente trouxe, ela tá trazendo nessa perspectiva, porque a gente se perde realmente muito. A gente adulto, a gente entra online e a gente se perde. E eventualmente o local de pesquisa dos alunos é a rede, não tem para onde fugir. Então esse aplicativo, já essa dica é extremamente útil, porque você conseguir estabelecer, por exemplo, para o seu filho, ok filho, você precisa pesquisar na rede, mas você vai ter 20 minutos para fazer essa pesquisa, vai trazer foco para o aluno e uma certa urgência de que ele não pode estar rodando, aí teu amigo mandou mensagem aqui do WhatsApp, deixa eu ver o que ele mandou. Não, ele tem 20 minutos para conseguir dar conta daquela pesquisa e mais meia hora para fazer a atividade dele. Dependendo da faixa etária, é importante também não usar o cronômetro do celular, já para que esse celular não se obrigue a estar ali. Existem cronômetros pequenos que a gente inclusive usa, então cronômetros que você ensina para ele marcar, apitou o cronômetro, parei de responder, parei a leitura e parei de responder. Eu já tenho que ir para outra. Então, indo para outra atividade, ele se desafia de que se ele não concluiu aquela primeira e vai para os próximos 20 ou 30 minutos, ele entende que ele precisa ganhar tempo nesse próximo trabalho aqui, para poder sobrar para o que não terminou. E assim ele vai condicionando o cérebro a isso, a disciplina disso. Então, em relação a esses aplicativos e a demanda de internet, quem não vai mandar algum recado no WhatsApp, porque a gente tem que olhar para a gente e ver como o nosso filho pode estar se sentindo, né? De acordo com essa demanda dele. Então, quem não vai botar um recado no WhatsApp às vezes, e quando vê alguém muito importante ou algo muito importante falou ali, você abre primeiro. Aí vai e fecha. Eita, peraí, não, eu abri o WhatsApp para isso. Eita, isso acontece comigo direto. Né? Pronto, então, quantas vezes isso acontece com a gente? Então, a gente tem que ter essa dimensão, para depois não estar assim, só achando que simplesmente ele é desatento ou que tem alguma patologia, porque por esses tempos a demanda de diagnósticos é muito grande. Então, às vezes não é, às vezes é só disciplina e a demanda que está muito grande e organizar é prioridade. Tem um outro aplicativozinho para os maiores, que é o Florist. Certo, deixa eu só voltar aqui nesse aplicativo, só para poder entender melhor a tua sugestão. Exatamente, a minha dúvida é em relação aos tempos. Certo. Então, eu tenho um local para estudar, eu organizei a agenda, eu sei o que é que ele organizou a agenda, ele colocou lá os post-its, ele sabe o que é que ele precisa fazer naquele dia, exato, quais são as obrigações dele naquele dia, como é que ele define tempo para cada coisa. Pronto, exato. Ele, como ela falou que se é atleta, tem os de futebol, treina, o laranja é o da escola. Bom, além do da escola, eu tenho as datas dos trabalhos que eu tenho que entregar primeiro. Então, assim, a criança, ela às vezes tende a procrastinar, né? Deixar, não, mas só é para tal dia, só é para tal tempo. Então, se tá ali as datas, ele vai seguindo, então ele sabe a prioridade de 30 minutos para essa e mais 30 para esse. Eu não terminei o primeiro de ciências. Então, eu preciso ir para o de português urgente, né? E eu preciso ganhar tempo nesse próximo. É um desafio que ele faz para ele mesmo. Eu preciso ganhar esses próximos 30 agora, porque eu não consegui concluir o primeiro. Então, assim, dizer para ele, se você não conseguiu, você tem que ganhar tempo nos próximos, para poder dar tempo de você ficar aquela 1h30 estudando. Entendi. Né? E aí não deu tempo, ele joga, se aquele não for para outro dia, ele joga para outro dia, para poder concluir aquela atividade inicial. Exato. Porque não foi fazendo por ordem de datas, de prioridade, então isso é importante. Me fala do outro aplicativo. O outro aplicativo já para os maiores é interessante, porque é o Florist. Você planta uma árvore. O nome dele é? Florist. Ele planta árvores, uma florestinha, né? Certo. Ele vai fazendo uma florestinha. Então ele planta uma árvorezinha durante o tempo que você determinou. Então você primeiro bota no cronômetro 30 minutos, né? Vou fazer 30 minutos esse estudo aqui. E aí ele começa a plantar a árvorezinha. A árvorezinha começa a crescer ali do lado do celular. E aí às vezes o celular pode tocar, pode ser qualquer coisa. Vem na memória, eita, eu preciso falar urgente com fulano. E quando ele vai lá, tá a árvorezinha crescendo. Não mexe no celular, porque se você mexer, a árvorezinha morre. Ai, que legal. Então, assim, esse sentimento de se eu mexer, eu vou matar a minha árvorezinha é grande. Então, vou focar e vou terminar meus 30 minutos disso. Né? E talvez assim, alguém chamou, falou, não, eu não posso parar agora. Então, esse Florist faz com que você se discipline a isso. Estou fazendo uma obra, eu não posso parar agora. Estou fazendo um trabalho, uma tarefa, eu não posso parar agora, só 1 minuto.
Então, tudo precisa esperar, porque a agenda da casa, a rotina da casa, sabe que aquela 1h30 é dos estudos dele, naquele local, naquele momento. Depois a gente manda pra vocês um print do aplicativo para que vocês possam baixar e dar uma olhada e poder validar esse. E Jaci, a gente falou sobre a organização da mesa, a gente falou sobre a organização da agenda, da distribuição do horário, do tempo, né, para fazer essas atividades. E existe mais alguma ferramenta que a gente possa que os alunos eles possam estar se utilizando para terem um foco maior? É muito importante que o pai saiba essas datas muito importantes. Então a escola propriamente tem a agenda, né? Então assim, online. Então assim, o pai precisa estar informado também disso. São os interesses dele, são os trabalhos que ele precisa entregar, são as provas que vão vir, são eventos, né? São momentos em que ele vai estar ali em exposição, com esse trabalho em público, falar em público, e tudo isso desenvolve muito o potencial de aprendizagem do aluno. Então, assim, isso precisa ser muito valorizado. Você vai falar sobre o quê? E o pai já falou sobre isso alguma vez, ou já leu, ouviu um noticiário, qualquer coisa sobre aquele assunto. Então, aquela troca, eita filho, que massa, então, esse assunto é muito bom. Eu uma vez tive uma experiência assim com isso. Então, traz valor para o conteúdo, né? Traz valor para aquilo que ele está estudando. Exatamente, é exatamente isso, agregar valor, né? E ele poder fazer essa troca, né, científica aí com o pai. Isso é muito importante. Ele vai se sentir valorizado. Poxa, esse assunto é um assunto importante para os meus pais. Muito bom. Ô Jaci, mas eu sei que o Super ele trabalha muito com jogos, né? Sim, também. Então me fala aí, que tipo de jogos a gente os pais eles podem estar em casa brincando com os filhos, às vezes no momento de lazer mesmo, né? No momento de integração com a família, que eles podem estar trabalhando, usando, jogando, para estar fomentando essa disciplina e esse foco maior. Os jogos são divertidos por si só. Verdade. Né? Quando são jogos em família, eles são muito mais divertidos. Então, existem jogos específicos. Jogos, por exemplo, de esculturas de palavras, digamos. Então, que vai se construir, representar. Né? Então, jogos que representam palavra de alguma forma, com peça, com corpo, com gesto, com fala, expressão, qualquer um, ele é muito importante para a construção da linguagem. Né? E a construção da linguagem mexe com várias áreas do cérebro. E tem jogos de raciocínio lógico, específico para raciocínio lógico, matemático ou não. Né? Ele encontrar soluções de problemas, jogos que ajudam a pessoa a encontrar soluções de problemas. Jogos que trabalham visoespacial. Então, assim, que jogos são esses? Eu podia nomear vários jogos, né? Assim, abstratos, o Sete, que é um best-seller, 25 prêmios já de games ele tem. O Rubik Cub. São tantos, Andressa. São 60 jogos, Andressa. Imagino que o Super trabalha muito com jogos, mas jogos que trabalham concentração. Quais são os jogos que tu daria, assim, que tu diria, sei lá, existem dois jogos que trabalham mais a questão da concentração. Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi. O Cilada. É um jogo muito desafiador, né? Também é jogo de... E que encontra facilmente, né? Facilmente. Perfeito. Esses outros que eu falei, todos e a também. Torre de Hanoi, perfeito. Todos também se encontram fácil. Todos esses que eu citei encontram fácil. Então são jogos individuais, esses dois que eu falei são individuais. Os outros que eu falei são coletivos. Então assim, tem os jogos individuais que ele vai praticar. É muito importante, é interessante isso. Ele ter um jogo como esse, um Torre de Hanoi, um Cilada, que ele também coloque 20 minutos para jogar antes de começar a tarefa. Você vai jogar 20 minutos antes de você começar a tarefa. Então, existem vários jogos. A gente pode sugerir depois. Mas existem vários jogos que são individuais e que é importante. Vamos pensar numa listinha, porque a gente pode colocar e a gente pode liberar o pessoal. E eu vou dar uma dica. Existe um cara que ele tem uma judoteca incrível na Casa da Cultura. Né? É um dos das primeiras alas. Né? Na entrada principal, uma das primeiras alas, eu não vou lembrar ela agora, mas ele é o último se você entra pelo meio da Casa da Cultura, ou o primeiro se você entra pela lateral. Então ali tem jogos da nossa cultura que deixam as pessoas assim presas ali por mais de horas. São jogos pequenos, tipo assim, um tabuleirozinho, some 15. Então ele vai somar 15 ali. Tem os pregos também, que são pregos que prego 8, prego triplo, cadeado cigano, que ele pratica um pouco antes de começar. São muitos. Então fica a dica aí de vocês conhecerem a Casa da Cultura e comprarem esses jogos. Mas para finalizar, me conta um pouquinho. Assim, eu sei que o Super ele começou com esse propósito, um pai que tinha essas mesmas dificuldades,
né, e que iniciou aí o Supera. Me fala aí rapidamente, aí, em 2 minutos. Perfeitamente. Como é um pouquinho aí dessa história de como foi que surgiu, né, isso. Ok, Antônio Carlos, ele era do ITA, engenheiro do ITA, e teve acionado pela escola, né? Foi acionado pela escola que o filho estava com déficit de atenção, né? E isso era uma coisa que ele vinha percebendo, então ele começou a pesquisar. E aí ele encontrou o Soroban, que é um ábaco japonês, que é outra ferramenta também que faz um pouco e começa a estudar. E aí ele descobriu que essa ferramenta ajudava o filho a manter foco, concentração, a atenção, além de o raciocínio lógico, né? E a memória também. E aí ele começou com outros estudiosos, neurocientistas, neurologistas, psicólogos, psicopedagogos, a montar uma equipe para ajudar o filho. E nesse montar a equipe, no ano de 2006, ele criou a primeira escola, o primeiro curso Supera. E nesse mesmo ano virou franquia. Já tinha a primeira franquia. Então, assim, ele entendeu que essa necessidade do filho era uma necessidade que poderia ser de muitos pais, de outras crianças. E aí ele multiplica isso na metodologia Supera, uma metodologia exclusiva de ginástica para o cérebro. Muito bom. E tu tens dados científicos disso já? Assim, existem Sim. Quantas crianças já foram impactadas ou de repente algum dado em termos de resultado? Sim, a franquia do Supera está atrelada a diversas associações, né, de estudos científicos. E aí tem um estudo científico de crianças sudanesas. Sim. Que fizeram por 8 meses a prática da ginástica para o cérebro 2 horas por semana. E aí foi 7% de aumento no QI. Poxa, de todas essas crianças. Tem várias outras pesquisas bem profundas assim, em relação às pessoas que se dedicam a estar estudando temas, que semanalmente a gente tem um tema, e essas pessoas elas desenvolvem no cérebro, e com a prática do ábaco também, elas desenvolvem no cérebro e desenvolvem liberações de neurotransmissores que deixam marcas permanentes, né, de superação e procrastinação de doenças degenerativas, né, do cérebro, e também superação de depressão, né, procrastinação de um Alzheimer, enfim. Perfeito. Muito bom, Jaci, muito obrigada aí, foram dicas riquíssimas, né, pra gente poder fechar aí, relembrando, você buscar um espaço de estudo para o seu filho, um espaço que não tenha muita informação, você organizar a agenda com ele, se você tiver que lançar mão de um quadrinho branco para poder colocar ele para anotar lá as coisas, ou de repente post-it, separando de repente até por cores as áreas de obrigações e de tarefas e atividades que ele precisa cumprir. Telefone celular longe, se ele precisa pesquisar, estabelecer um horário para ele, um horário cronometrado para ele estar na pesquisa no celular. Se for usar o celular, usar com esse fim. Exato, com esse fim. Controlar. A gente estava discutindo a questão do cronômetro, de organizar um tempo para cada atividade, você para não usar o celular, para usar um cronômetro, né? Perfeito, que existe a parte. Existe. E a dica que já estava dando em relação ao aplicativo Florist, que ajuda eles a manterem, os ajuda a manter o foco, né? E tem esse outro desafio, né, da plantinha e tal, então algo que é um pouco mais lúdico. Né? O Supera, ele é essa instituição que trabalha também com isso, então tem vários jogos, se você tem tido dificuldade recorrente com seu filho e ainda se você aplicando essas atividades, se você tiver dificuldade, o Supera na verdade vai muito além, né, disso, né, ajudando, como já se falou, em questões fisiológicas, qualidade de vida, né, algo que fica realmente, que é permanente, né? Então se você não conhece, aproveita, passa aqui, a gente tem a unidade de Supera funcionando na Ecoprime, tem outras unidades de Supera em Recife, você pode procurar mais perto da sua casa. Ok, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, eu espero que traga frutos, eu espero que traga frutos para minha casa também, porque eu já peguei algumas dicas aqui para aplicar lá. E a todos vocês, se vocês não assinam o nosso canal, não nos seguem, seguem lá a gente e anota na agenda para 12/7, quarta-feira, a gente tá por aqui, tá joia? E se você quiser ainda acompanhar as outras lives que a gente já teve, você pode entrar no nosso canal do YouTube da Ecoprime e curtir lá os nossos conteúdos, tá joia? Então, vocês até logo e até a próxima quarta-feira.